Boa tarde, meu povo. Aqui quem fala é Victor Van. Vou estar falando um pouquinho sobre o conhecimento científico, o senso comum. Vou estar dando uma breve introdução sobre o que seriam os dois, a forma como eles podem se complementar, a diferença entre os dois. Vamos lá, né? O nome senso comum ele já se próprio denomina, né? Comum. É algo que está comumente dentro da sociedade, é algum fator de reprodução em que as pessoas acabam fazendo, né? São algumas ações que as pessoas acabam fazendo, às vezes de forma inconsciente, apenas só porque vai meio que se espalhando a coisa, né? Um faz, outro faz, e aí vira algo em comum dentre as pessoas. E o conhecimento científico, como o nome também já próprio diz, científico, que vem de ciência, ele é o processo, né, já de validação dos fatores. É um processo já onde a ciência ela traz a razão e traz esse processo como uma validação dos determinados atos, que podem ser, sim, os atos do senso comum. Então, assim, o senso comum e o conhecimento científico, eles são dois personagens, né? São dois reprodutores de conhecimento. O senso comum, ele traz um conhecimento menos crítico, ele traz um conhecimento onde você não precisa das provas, né? Da validação, da real existência, ou então como é que eu posso estar informando? Da real possibilidade, né, que isso aconteça. Não é algo exato, não é algo que a gente precisa ser cientificamente comprovado. Então, temos diversos exemplos, né? O senso comum, como eu falei, ele é uma forma de conhecimento que se propaga assim dentre as pessoas. Basta alguém ver algo de anormal, algo de diferente para contar para uma outra pessoa e a outra conta para outra, e aí vai se espalhando até que vira um assunto, né, em comum e às vezes até reproduzido da mesma forma em determinadas localidades, em determinadas culturas, e vai, às vezes, passando de geração por geração, às vezes a gente nem entende o porquê, não entende nem o porquê que as coisas estão acontecendo, só vai reproduzindo. Então são ações reprodutórias, né? Ações humanas reprodutórias dentro da sociedade, em que gera, assim, esse hábito comum, né? Dentro das pessoas. Então a sexta-feira 13, por exemplo, a gente sabe que a sexta-feira 13 tem a questão do Halloween, tem a questão da fantasia, né? Que, como eu falei, não precisa ser algo necessariamente real para que vire algo em comum. Então, a sexta-feira 13 é aquela mística do azar, que não pode sair na sexta-feira 13, que vai ser um dia azarado, que tem a questão do gato preto. Então, ele é um assunto que ele vai, né, repassando, às vezes, como eu falei, de geração por geração, de pessoa por pessoa, tipo aquele joguinho que tinha o telefone sem fio, que você ia passando uma informação para um, que ia passar uma informação para outro, e assim vai se propagando o conhecimento, né? Então, toda ação, todo o processo que ele é repassado de um para outro, ou então que ele é presenciado a partir das repetições ou da vivência, ele é, sim, um processo de conhecimento. Então, o senso comum, ele traz mais essa liberdade, né, de não precisar ter uma validação teórica, nem uma validação prática. Então, outro exemplo que a gente pode ter é a questão da escada, né? Não passe embaixo da escada, senão você pode ter azar. É também um senso comum dentre as pessoas que acabam acreditando nisso. Algumas pessoas não acreditam, né? Mas mesmo que você não acredite ou que você não faça, é um ato que está presente em comum dentro da sociedade. É um hábito reprodutório. Então, o senso comum, ele traz mais esse âmbito, né? Vamos dizer que mais leve, um âmbito que agrega as pessoas sem nenhum tipo de validação. Já o conhecimento científico, ele já é algo mais sério, ele é algo mais validado, ele é um processo que ele precisa já de uma validação qualitativa, quantitativa, do processo estatístico. E quando a gente pensa em conhecimento científico,
existem diversas ciências que podem fazer diversos processos de validações, porque a gente às vezes fala de ciência e acaba pensando só que é química, física, tem a nossa sociologia, que é uma ciência, né? Tem a biologia. Então, o conhecimento científico, ele trabalha meio como um formato para poder provar e desmitificar algumas coisas. O conhecimento científico, ele sim pode sim agregar ao senso comum. Por exemplo, a gente pode ter a questão do sal na água, né? Quando a gente vai ferver a água, vai cozinhar um macarrão, por exemplo, a gente sabe que se colocar o sal na água antes da água ferver, ela vai demorar mais para chegar no processo de evaporação, no processo de fervura. Isso é um processo do senso comum também. As pessoas sabem, as pessoas reproduzem e sabem porque o conhecimento ele se propaga de uma pessoa para outra. Só que aí vem o conhecimento científico e faz essa validação, né? Poxa, realmente as pessoas acabam fazendo isso, as pessoas reproduzem esse ato, mas será mesmo que esse ato ele é existente? Será que realmente acontece se a gente colocar o sal na água antes? Ela vai demorar mais para poder cozinhar meu macarrão, eu aqui com fome? Então vamos lá, vamos fazer um processo de pesquisa, vamos fazer um processo de validação, né? Vamos verificar se realmente isso faz algum tipo de sentido. E com esses processos, né, cientificamente comprovados que sim, realmente o sal, né, ele faz com que o processo de evaporação ele seja um pouco mais longo. Então, o conhecimento científico e o senso comum, eles podem sim ser ligados um ao outro, até porque a ciência, ela é posta, né, como eu falei, para poder desmistificar diversas coisas. Tem coisas que realmente a ciência não vai poder, não vai poder verificar se existe ou se não existe, porque algumas coisas já são claras, né? Ninguém vai pisar numa rachadura na rua e vai quebrar a coluna da mãe. Isso aí deixa pro senso comum. Então, assim, o senso comum e o conhecimento científico, eles podem sim ser interligados. E a ciência, ela, como eu falei, ela se faz presente exatamente para poder trazer essa razão, né? Trazer esse processo de validação, esse processo assim de confiabilidade. E para que isso aconteça, existem diversos testes, diversas pesquisas, diversas hipóteses para que a gente possa verificar se realmente uma coisa faz sentido com a outra. Bem, um outro exemplo, né, que eu posso dar aqui de senso comum, a gente pode voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XX, no Rio de Janeiro, quando teve o caso da revolta das vacinas, né? Quando o governo às vezes tinha que entrar na casa da pessoa, obrigar a tomar vacina, etc. Aquela coisa, aquela agonia, porque era uma coisa desconhecida, ninguém sabia o motivo das doenças que estavam assolando, no caso, ninguém sabia os colaterais que essa vacina poderia ter, ninguém sabia o real efeito que essa vacina poderia ter. Então, por se tratar de uma coisa assim desconhecida, uma coisa nova, então gera aquele processo, aquela coisa de assustar as pessoas, de não vamos tomar, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, foi se gerando, né, o boato que quem tomasse as vacinas iriam ter feições bovinas. Parece, hoje em dia, né, a gente pensa assim, nossa, que exagero, quem é que vai tomar a vacina vai ficar com a cara de boi, de vaca? Mas, enfim, naquela época as pessoas acreditaram e virou um senso em comum da época, porque a falação, né, o conhecimento, ele foi passando de um para outro, e aí foi gerando aquele pânico, aquele medo, e aí gera esse senso comum, mesmo que a gente pense assim, hoje, meu Deus, como é que isso aconteceu, é algo inacreditável, mas sim, no século, gerou, né, esse senso comum, onde as pessoas tinham medo de tomar a vacina. E aí que vem o conhecimento científico dentro desse processo do senso comum. Porque o conhecimento científico, ele vem exatamente para poder desmitificar, né,
que as pessoas iam ter cara de boi, e trazer, no caso, a validação, a comprovação que as vacinas elas são eficazes, são eficientes e necessárias para o tratamento de diversas doenças. Então, o conhecimento científico e o senso comum, mesmo que a gente pense que é algo totalmente distinto do outro, que um é irreal e que o outro traz o real, mas a gente só sabe que o irreal é irreal a partir do momento que a gente faz um processo de validação sobre ele. A gente não sabe, né, se realmente as coisas podem acontecer de tal forma, a não ser que a gente pesquise, a gente estude e a gente tenha uma comprovação científica de tais atos. Então, o conhecimento científico ele vem para poder fazer, né, esse processo de validação, esse processo de confiança, né, para que as coisas ocorram com como é que eu posso estar informando? As coisas ocorram de uma forma mais natural. Então, é importante, né, que a gente tenha sempre noção de onde a gente pode verificar, né, esses conhecimentos científicos, porque por se tratar de uma pesquisa, por se tratar de validar certos atos ou certos problemas existentes dentro da sociedade, é importante que a gente verifique a fonte de onde isso ocorre, de como isso ocorre, de como essa validação científica ela é feita. O processo científico ele tem esse processo, né, de sistematização, que são os processos de etapas, de a gente poder, uma etapa após a outra, para poder fazer essa validez, né, de como as coisas podem ocorrer. Então, como eu falei, eles podem sim, o senso comum e o conhecimento científico, perdão, podem sim ser interligados, apesar de eles serem coisas de linhagens, né, diferentes. Um traz a linhagem mais popular, uma linhagem mais de reprodução, uma linhagem mais das ações mesmo humanas, e outro traz uma linhagem mais de pesquisa, de validação. Um outro exemplo que eu queria dar, né, como eu falo, é importante para que a gente verifique sempre as raízes desse conhecimento científico, a gente verifique sempre as fontes, né, porque há uns séculos atrás o racismo, né, ele era explicado de forma científica. A gente tem o racismo científico, né, e isso ele era validado a partir da própria ciência, que os negros eles eram incapazes, que os negros eles não tinham a capacidade intelectual. Então isso vem para um outro assunto, mas o que eu quero estar deixando claro é que a ciência ela é sim eficaz e ela é sim necessária para que a gente possa desmitificar, para que a gente possa explicar, para que a gente possa entender diversos atos dentro da sociedade, diversas questões, mas que é sempre importante saber de como esse processo ele é lidado, né? De como isso ocorre, de como essas pesquisas, essas metodologias, elas são realizadas, para que a gente também não fique vago, né, dentro de alguns assuntos e fique apenas à mercê do que é reproduzido até mesmo pela própria ciência. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, né, que a ciência ela é sim necessária, mas que nem todo o processo científico ele vai ser 100% perfeito, ele vai ser 100% atestado, ele vai ser 100% verídico. A ciência ela vem se modificando durante os séculos, durante os anos, então às vezes uma questão científica ela já é desmitificada por um outro processo científico. Então, é basicamente isso que eu queria estar deixando aqui. Eu queria também estar deixando a pergunta para vocês: o porquê que o conhecimento científico ele não gera tanto... o porquê que o conhecimento científico ele não propaga tanto como o senso comum, né? O senso comum a gente tem diversas coisas. Tem porque se a gente tomar chá de boldo vai parar a dor no estômago, e aí vem o processo científico, o conhecimento científico para poder fazer a validação se isso realmente
é real ou se não. Então eu queria saber de vocês, por que que o senso comum ele se propaga tanto e o conhecimento científico talvez não?